Tá gravando. Parece que tá gravando. Eu então estava bastante ansioso por pegar e usar meu brinquedinho novo, né? Uma câmera nova e dar essa aula para os irmãos. A gente tem trabalhado ao longo dos domingos. Eu estou tentando chegar num lugar, né, que eu ainda não consegui. E eu falei então que no domingo passado que a gente ia trabalhar então nesse ponto. Antes disso, eu vou só relembrar o conceito aqui de aliança, que eu achei uma forma bem resumida, bem legal de fazer. Se vocês quiserem ligar, pode ligar, tá? Que é o seguinte, essa forma bem legal é assim: o homem, para que ele tenha o direito de ter uma mulher, então aqui é o direito de ter a mulher, ele tem deveres a cumprir, certo? Da mesma forma, a mulher, para ela ter o direito de a mulher, para ela ter o direito de ter um homem, ela tem deveres a cumprir. Então, isso aqui é uma forma bem simplesinha de entender a questão da aliança, tá? Deixa eu ver como é que está aparecendo aqui a imagem. Parece que, deixa eu ver se aproximando um pouco mais, certo? Então, repetindo, o homem, se ele quiser ter o direito de ter uma mulher, ele precisa cumprir deveres. Mesma forma, a mulher, se ela quiser ter o direito de ter um homem, ela precisa cumprir deveres. Então, são direitos e deveres que compõem a aliança, que a gente precisa então realizar, cumprir requisitos para ter o direito de ter tal coisa, tá? Isso aí é muito importante. Então tá ligado aqui, né? Tá em cima ali, ó. Tá em cima aqui? Então, direitos e deveres da aliança, só recapitulando. Muito bem. Vamos então agora entrar naquela questão, finalmente. Bom, vamos ver por onde que eu vou começar aqui. Vou dar uma pequena relembrada aqui no que nós fizemos na aula passada. Então nós falamos que a profecia de Daniel lá no finalzinho, ela tem um período de 7 anos e que na metade desses 7 anos é quebrada a aliança, certo? Ou seja, deveres são deixados de cumprir e a aliança é quebrada. Quem é que quebra a aliança? O anticristo, certo? Para que exista aliança, exista sacrifícios, existam ofertas, nós sabemos que tem que estar pronto já, antes disso, o templo. Aqui eu ia colocar uma cruz, mas seria uma igreja e não faria sentido. Então tem que ter um templo. E tem que ter já o homenzinho aqui do mal, que é o anticristo, certo? Ele vai ajudar talvez a construir o templo. A gente estava pensando nessa questão, né?
Talvez ele aparece depois que o templo já está finalizando e fecha a aliança para usar o templo, né? E depois a aliança é quebrada, isso aí não importa, certo? Antes desses 3 anos e meio, o templo tem que existir, porque os 3 anos e meio de aliança e de oferta de manjares, de sacrifícios, essas coisas que são atividades do templo, certo? E 3 anos e meio, se ele vai fechar uma aliança de 7 anos, ele tem que estar aqui no comecinho, certo? Beleza. Aí a gente juntou isso com o Apocalipse e a gente falou a respeito de uma provável perseguição à igreja antes desse evento aqui. Perseguição. E aí nós falamos que poderia ser, né, que esse homenzinho estivesse já aqui atuando para perseguir a igreja. Então ele aparece antes ainda, né? É uma forma de pensar. Bom, nós falamos que em 1948 Israel voltou a existir e em 2018 fez 70 anos que Israel voltou a existir. Nós já estamos em 2021, então faz 73 anos. E depois aqui, o que acontece? Aqui vem Jesus Cristo e acaba com o reino do anticristo. E nós falamos que essa vinda de Jesus vai culminar numa guerra chamada Armagedon. Depois disso vai ter o reino milenar de Cristo, 1000 anos. Aqui tem o desenho de uma coroa aqui, certo? O reino milenar de Cristo. O diabo que estava aqui atuando no anticristo, ele fica preso, mas depois de 1000 anos ele é solto. E aí ele junta as nações Gog e Magog. É interessante, só para nível de curiosidade, parece que existe um deserto chamado Gog, ele fica na China, tá? Desce fogo do céu e acaba com essa revolta aqui. Então nós temos 2 grandes guerras. Já perceberam isso na Bíblia? Armagedon, aqui é uma guerra. Jesus Cristo vem e põe fim. Aqui já junta as nações, eu não sei se vai cerca aqui o povo de Deus, mas aí desce fogo do céu, fogo, e mata todo mundo e acabou com o mundo. Fim. Esse daqui então é o fim do mundo. O mundo é destruído em fogo. Gente, isso daqui lembra um pouco o dilúvio. O dilúvio, existia confusão na terra por parte dos homens, se era filho de anjo, se era os justos e os injustos. Nós já abordamos alguma coisa sobre isso nas aulas passadas, não importa. Veio o dilúvio e acabou com tudo. A promessa na Bíblia agora é que o mundo não vai ser destruído com água, que ele vai ser destruído com fogo. Então esse aqui é o último dilúvio, vamos dizer, um dilúvio de fogo. Aqui nós vamos ver algumas coisas, se der para a gente fazer. Eu preparei vários versículos para lermos, mas isso aqui é só uma recapitulação, nós queremos ir além. O que acontece depois que o mundo acaba, certo? E a aula de hoje é sobre o que vem depois. Então a gente vai voltar agora, vai ser de trás para frente. Pega lá no final da Bíblia, o último acontecimento da Bíblia, a gente vai analisar ele com todo cuidado, tentando entender o porquê de tudo aquilo, e pode ser que a gente vá voltando depois. Pastor Samuel, Oi. O que significa essa palavra Gog e Magog? São 2 nações. 2 povos. 2 povos. Gog e Magog. Eu penso que, usando o mapa mundi, é só uma ideia, não estou afirmando nada. Conhecendo o mundo do jeito que a gente conhece, nós temos aqui a América,
do Norte, América do Sul, ficou horrível. E tem ali a Europa, a Ásia, aí vem aqui, tem a África aqui, aí tem Israel, tem a Índia, tem a Oceania. E eu poderia pensar que seria alguma coisa como assim, Gog e Magog, tipo o Gog do Oriente, o Gog do Ocidente, né? O Gog do Leste, do Oeste, né? Só coisas, não quer dizer que seja isso, tá? São só ideias, tá? Só coisas para a gente ficar brincando, pensando, exercitando aqui a cabeça. Bom, o que vem quando o mundo acaba? Caiu fogo do céu, morreu todo mundo. Morreu todo mundo, a gente chega no dia do trono branco. Então, aqui, assentado no trono branco, está Deus, e Ele vai julgar todos os homens e mulheres e crianças, homens, né? Todos os seres humanos, de todas as épocas da história da humanidade. Está todo mundo reunido aqui. Os justos e os injustos, uns vão ficar à direita do trono, outros vão ficar à esquerda do trono. Ocorre o julgamento, os justos vão receber a sua recompensa, certo? Lembramos aqui da aliança. Para alcançar algo, você tem que preencher requisitos, você tem que cumprir com seus deveres. Esses aqui preencheram o requisito do que foram salvos pela fé. Ao julgamento, quando tem julgamento, não é por obras? Sim. Julgamento, ele fala assim: você vai receber segundo as suas obras. Se você fez justiça, você vai receber o galardão da justiça. Se você fez injustiça, você vai receber a punição. Cada um vai receber aquilo que merece. No caso do juízo final, né, da Bíblia, a gente, pela história da Bíblia, pelo Evangelho, a gente sabe que a justiça ninguém pode ter. Mas Jesus, ele foi lá e cumpriu a justiça, ele cumpriu os requisitos. Então, é como se tivesse aqui, esse povo aqui tivesse sido representado por Jesus. Então, Jesus fez as obras e Jesus ganhou o prêmio. E em Jesus, essas pessoas vão para cá. E o prêmio é um outro mundo, um novo céu, né? Novo céu e nova terra. Aí a Bíblia fala: onde habita a justiça, é um lugar de paz. Então vejam bem, qual que é o problema? Esse problema começa lá em Gênesis. Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse, lá no finalzinho, Deus cria os céus e a terra, um novo céu e uma nova terra. Então Deus tinha um projeto. Esse projeto, ele permanece, o mundo, os céus e a terra. O homem tentou atrapalhar o projeto de Deus através do pecado. O diabo tentou, né? Todo mundo desviou, passou por uma estrada de terra ali, cheia de buraco, mas vai acabar chegando no lugar que tem que chegar. E aqueles que não querem, né? Eles vão parar no lago de fogo. Vai o diabo, vai os anjos, vai todo mundo queimar lá no fogo do inferno. Quem não quer andar com Deus e quem quer andar com Deus. Esse aqui é o dia do juízo final. Então, eu quero que os irmãos entendam que
tudo na Bíblia caminha para o dia da decisão, é o dia D. Em inglês fica Doomsday, né? Acho que é um negócio mais ou menos assim, Doomsday, um negócio assim. Dia D, o dia do juízo final, né? O dia da decisão. É aqui que tudo acaba, tudo termina aqui, no dia do juízo final, onde cada um vai receber conforme as suas obras. Vai ser separado os justos dos injustos. Nós temos o entendimento aqui já hoje em dia, nesse momento, que algo igual a isso acontece, certo? Acontece quando a gente morre. Então, estamos aqui, o planeta Terra, certo? Tem um homenzinho aqui, o homenzinho está caminhando todo feliz. Morreu, infartou, caiu duro aqui no chão, morreu. Aí acontece isso, ele começa a subir e aí tem uma bifurcação aqui. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. E aí, isso aqui é uma coisa que eu quero trabalhar com os irmãos, para vocês entenderem a profundidade. Nós estamos trabalhando aqui com a ideia básica, aquilo que está dentro da alma humana, dentro da percepção humana. É como se você nascesse sabendo isso, tá? É uma linguagem espiritual que vem caminhando com a gente. Então a gente tem essa ideia de que a pessoa morre e ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. No hebraico, na Bíblia hebraica, voltando um pouco lá para o tempo do Antigo Testamento, era a mesma coisa. A pessoa morria, e aí a gente vai lembrar lá do rico e do Lázaro, todo mundo vai para o seio da terra, que eles chamam de mundo dos mortos, em hebraico é o Sheol, e lá, esse mundo ele é dividido em dois locais, e tem um abismo aqui, o poço do abismo aqui, entre esses dois locais. Então tem aqui o seio de Abraão, que é o paraíso, certo? Paraíso. E tem o inferno. Então, o que acontece? O mundo dos mortos fica dividido em dois pedacinhos. Então, o rico, o homem rico, né? Ele foi parar lá no inferno. E o Lázaro foi parar no céu. Porque no mundo hebraico, na Bíblia hebraica, no entendimento deles, esse Sheol, ele é uma palavra para significar sepultura. É debaixo da terra. É isso que quer dizer. Só que eles tinham esse entendimento de que a pessoa que morreu, que foi enterrada do lado, então, desse outro lado da vida aqui, nessa sepultura, existe uma espécie de juízo, de recompensa e de sofrimento. Mas isso aqui ainda está muito, tá lá, na época de Jesus, né? Na época de Jesus. Eu vou trazer um conceito ainda mais anterior. Vamos imaginar, então, que nós estamos aqui, terra, o homenzinho aqui levou uma flechada e caiu morto. Ele morreu e caiu, ele sentiu o fantasminha dele, a alma dele caindo. Fica lá. Caiu no abismo. Né? Aí teve a Mariazinha lá, estava pegando flores, a cobra mordeu a mão dela, morreu.
teve lá o Caim matou Abel, ficou velho e morreu. Caim matou Abel, todo mundo caindo na morte. O que eu quero dizer? É que essa morte aqui, nesse sentido, ela seria uma espécie de prisão. Ela seria uma espécie de túmulo mesmo, de terra, onde a pessoa morre e fica morta. Aí o que acontece? Vem Jesus e ele tira a pessoa da prisão. Então vamos imaginar aqui uma cadeia, né? Com a cela, aqui é a grade, e as pessoas então estão ficando presas aqui na morte. E quando Jesus vem e ressuscita a pessoa, ele liberta a pessoa dessa prisão. Ele tira a pessoa da morte. A pessoa está na solitária. Vamos colocar aqui a ideia de solitária. Solitária. Então esse é o inferno. De fato, Jesus descreve a atitude, né, da igreja como ela, nos tempos de hoje, seria um caminhão, né, que vai, tem lá uma base lá da prisão, da cadeia. Vamos supor que a igreja fosse o bandido que vai resgatar o que está preso na cadeia. Então a cadeia é o inferno. A gente pega um caminhão e arrebenta a porta da cadeia. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? O inferno vindo atacar a igreja, é a igreja indo atacar o inferno, né? Então tem uma cadeia lá. O carcereiro é o diabo, na imaginária de alguns, mantém as pessoas prisioneiras lá na escuridão das trevas, da mentira, do pecado, do inferno. E a igreja vai lá, arrebenta aquilo lá e salva aquelas pessoas. Salva aquelas pessoas. Tanto que a palavra lá nos primórdios da Bíblia, referente à salvação, ela também significa libertação. Aquela ideia de estar uma cidade escravizada por um rei inimigo, e aí chega um rei e é bom, tem um rei mau que está escravizando, chega o rei bom, entra lá naquela cidade, vence os inimigos e liberta os escravos lá do campo de concentração. Então está o Hitler lá escravizando as pessoas, matando as pessoas, oprimindo as pessoas, e chega lá o pessoal do bem e liberta lá o povo cativo lá dos nazistas, tá? Então são essas figuras, são esses símbolos, são essas ideias que compõem esse entendimento da situação do morto. Porque eu estou tentando, com esses símbolos, com esses exemplos, explicar a morte, para a gente conseguir entender a questão do juízo final. Então, vamos voltar mais para trás ainda. Vamos imaginar então que aqui é o céu, certo? Olha só, eu estou fora da caixinha, fora do... Como é que fala, pessoal? Fora da curva, né? Estamos pensando de uma maneira muito diferente para entender as coisas. Então, imagina que aqui tem Adão e Eva no céu. Então, a Eva tem o cabelinho aqui. Eles são expulsos do céu e eles vêm parar na terra. E eles vivem, então, as suas vidas aqui na terra. Certo? Vivem as suas vidas aqui na terra. E aí, eles morrem. Vão lá para o túmulo, Adão e Eva. E aí, então, se pensa, se está no imaginário das pessoas que após a morte, o espírito, porque quando Adão e Eva foi formado, Deus soprou então em Adão o espírito, né? E preencheu o corpo de barro e ele ficou vivo. Então, que esse espírito seria liberto desse sofrimento do mundo humano, que não é o paraíso, que não é o Éden, certo? Então,
ele sendo liberto, ele vai, fantasminha dele, voltar para o céu, para o paraíso, certo? Ele volta para o lugar de onde ele saiu, onde ele foi expulso, uma espécie de perdão de Deus, né? Então, depois de passar por esse castigo, por esse sofrimento, eu vou voltar para de onde eu saí, de onde eu fui expulso. Mas algumas pessoas não conseguem voltar. Então, são ideias primárias que estão lá no centro dessa questão toda, né? A esperança, então, de que ao morrer, Deus, em sua infinita misericórdia, vai me receber de volta no paraíso. Se durante o meu tempo de vida aqui eu for uma pessoa arrependida, se eu não fizer mais nenhuma maldade, se eu suportar o castigo e a provação e viver uma vida correta, eu posso voltar para cá. Outra questão da morte importante é a ideia do sono, a ideia do dormir. Então a pessoa morreu. Enquanto ela está morta, o corpo está morto, ela está dormindo, ela dorme. Porque um dia ela vai despertar na ressurreição do juízo final. Enquanto ela está morta, dormindo, nesse sentido, ela sonha. E ela sonhando, ela tendo sonhos bons, isto é o paraíso. Ela sonha que está no paraíso. Mas tem pessoas que estão tendo sonhos maus e elas estão sofrendo pesadelos, elas estão no inferno. É um sofrimento mental, um sofrimento espiritual, um sofrimento da alma. A pessoa está morta e o entendimento é que ela está dormindo, e que enquanto ela está dormindo, o sofrimento todo acontece numa espécie de sonho, onde ela se vê no paraíso ou ela se vê no inferno, né? São ideias. Bom, tem aqui uma questão, como eu falei para os irmãos, da morte, da destruição da alma. Então, vamos ler aqui os versículos para a gente tentar entender isso. Uma outra coisa importante é que o dia do juízo e a vinda de Jesus Cristo, elas parecem estar conectadas. Então, o dia do juízo é quando Deus desce na terra e põe fim a tudo, tem essa ligação. O retorno de Cristo, a segunda vinda. E agora, então, eu já tinha passado no WhatsApp no dia de ontem os versículos para os irmãos, e eu vou fazer essa bateria de leitura aqui de versículos, para não ficar aquele negócio que é tudo ideia da cabeça do Samuel, do pastor. Então vamos lá. Amós 5, de 18 a 20. De onde que vem essa ideia de dia do Senhor? Amós 5, 18 a 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Então, o dia do Senhor é um dia terrível, é um dia
de escuridão, de trevas. E aqui os símbolos das linguagens indicam essa escuridão, indicam um dia sem esperança, sem luz, sem esperança. É um dia mau. E ele vai perguntar: para que vocês querem o dia do Senhor? Para que vocês querem a volta de Jesus? Não vai ser um dia bom. Vai ser um dia de acerto de contas, onde muitos vão se desesperar, porque eles vão falar: eu estou em dívida, e Deus chegou para pedir, para cobrar de mim o que foi que eu fiz da minha vida. Se eu fui um bom crente, se eu fui um bom pastor. Está todo mundo de baixo, ninguém escapa. Ninguém escapa. Não tem essa de um é melhor que o outro, não. Cada um, a Bíblia fala exatamente desse jeito, que eu não coloquei o versículo. Cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Veja cada um como é que vive a sua vida. Ninguém vai poder interferir pelo outro. Cada um vai ter que prestar conta individualmente de como foi que viveu. Se você viveu, se você fez a vontade de Deus, a obra de Cristo, da melhor maneira possível, ou se você fez de qualquer forma. Se você viveu em santidade, ou se você viveu fingindo uma vida de religiosidade. Se você amou, se você cuidou dos pobres, se você deu ofertas, se você foi um ganancioso. Tudo isso aí vai ser julgado. Deus vai pedir contas de como é que foi que você viveu. Então a Bíblia pergunta: para que é que você quer o dia do Senhor mesmo? Será que é bom isso? Né? Vamos pensar. Agora nós vamos ler um texto grande, está em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Nós vamos começar a entender alguma coisa dessa ligação da vinda de Jesus com o dia do Senhor, que é o dia do juízo final, o dia do julgamento, o dia da prestação de contas. E esse texto de Tessalonicenses, Novo Testamento, Paulo falando para a igreja, vai começar a embasar. Eu quero, irmãos, minha preocupação aqui, eu não quero dar uma interpretação final e dizer que tudo é exatamente assim como nós vamos ler agora. Eu tenho lutado contra isso. Eu falei para os irmãos: nós vamos ensinar aqui coisas e você pode ficar em uma linha de pensamento, ou em outra, ou em outra. Eu não quero dar aqui uma interpretação final. Eu quero que vocês entendam uma questão sobre Bíblia, porque que ela é difícil. Se você pegar um versículo A, B e C sozinho, você cria uma doutrina. A Bíblia tem outras letras, outros versículos. Tem o versículo D, o versículo E, o versículo F. Se você pegar e dar ênfase nesses outros, vai criar outro tipo de doutrina. Se você pegar lá o G, o H, o I, né, o W, você vai criar um outro tipo de doutrina. O certo é você pesar na balança todas essas e chegar a uma conclusão final aqui, tá? Mas as pessoas gostam de analisar e criar uma doutrina à luz de um pedaço da Bíblia. E quando ela dá ênfase em um pedaço da Bíblia em detrimento de outro pedaço, certo? Quando ela prioriza uma linha de interpretação, colocando esses aqui com mais valor do que esses outros aqui, a balança pende para um lado, pende para o outro. Então nós vimos que existem várias formas de interpretar a mesma Bíblia e por isso tem várias igrejas diferentes. E eu já disse para os irmãos que quando nós falamos sobre interpretação, nós temos que entender que só existe uma verdade. Ah, mas o mundo pós-moderno é a minha verdade, a sua verdade. A Bíblia não está nem aí para esse mundo pós-moderno. Deus não está nem aí para esse mundo pós-moderno.
Só existe uma verdade. Isso é matemática. Na verdade não é matemática, é lógica. Isso é lógica, que é parente da matemática. Só existe uma resposta certa, um sentido do texto. Então, vai ter igrejas que vão interpretar de uma maneira mais correta, vai ter igrejas que vão interpretar de uma maneira mais errada, dependendo da capacidade intelectual de estudo, da submissão ao Espírito Santo, tá? Então tem várias questões. Então existem níveis de interpretação, uns que se aproximam mais da verdade e outros que estão muito distantes da verdade. Em suma, nenhuma igreja está completamente certa em tudo. Por quê? Porque as igrejas são igrejas que estão administradas por seres humanos, e o ser humano está em crescimento, conforme a própria Bíblia orientou. Por um exemplo, eu sempre digo, o fato de existir divisões entre os crentes, entre os tipos de igreja, para mim já é um fato de que está errado. Então, se a sua igreja se sente exclusiva, se sente a bolacha do pacote, a melhor zona de todas, está errada. Está errada, porque está em divisão. Na Bíblia eu não consigo entender isso. Eu não consigo aceitar que o povo de Deus seja um povo que compete, abre uma igreja do lado da outra, como se fosse uma loja, e uma vende aqui, outra vende ali. Isso aí, para mim, não bate, tá? Mas são gostos para vários tipos de pessoas, todo mundo está sendo alcançado. Tem gente que tem uma visão muito positiva sobre isso, eu não tenho. Mas é minha opinião. Minha opinião, eu posso ser imperfeito, está errado. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola é carta, né? Como de nós, os apóstolos, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, o dia do Senhor, ele é também, já Paulo identificando como o dia do Senhor Jesus Cristo. O dia de Cristo. Dia de Cristo. Existe então já uma identificação entre esses dois, o dia do Senhor e o dia de Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então Paulo fala aqui, antes do dia de Cristo, os pré-requisitos é que exista a apostasia. O que é apostasia? Apostatar da fé significa abandonar a fé, a perda da fé. O próprio Jesus falou: porventura, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? O próprio Jesus profetizou: o amor de muitos esfriará, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Trair-se-ão uns aos outros. Imagina o crente entregando o outro irmão da igreja para o comunista. Vamos supor, vamos inventar um apocalipse aqui. O apocalipse, o comunismo venceu, se espalhou pelo mundo inteiro, o comunismo é ateu, e ele vai lá invadir as casas. Onde tem crente aí. Aí o irmão Luiz fala: não, aqui não tem crente. Aí a esposa do irmão Luiz, casada com ele há 40 anos, fala: não, ele é crente, pode levar, né? A gente vê isso nos filmes lá
deixados para trás, né? Um traindo o outro. Eu não quero morrer, eu tenho fé no Estado, o Estado é bom, o Estado quer o meu bem, então eu vou entregar aqui o meu marido, porque ele está contra o Estado, ele é um traidor da pátria. É uma forma de pensar. Ou pode ser que o Talibã comande o mundo, aí chega lá, quem aí é seguidor do... tem um nome que eles dão para Jesus, não lembro, mas quem aí que está seguindo Jesus aí, o Messias dos judeus? Aí, quem é que está seguindo os judeus aí? Ah, esse aqui. O pai entrega a própria filha dele. Lá Moisés fala, não, Moisés agora passa a se chamar Muhammad, né? Aí Moisés fala assim, aqui, entrega lá para o Talibã, a filha dele, toma essa daqui, ó, é cristã, pode levar, faz uma lavagem cerebral na cabeça dela, conserta ela, ou então mata, que eu não quero ela porque ela não segue a nossa fé. Ou, né, pode ser uma agenda mundial global, entrou lá dentro da sua casa, democraticamente, o Estado lá, o governo militar lá, democrático, etc., chega lá para você e fala assim, e aí, você, como é que é com a ideologia de gênero? Você aceita? Não? Você já tomou vacina? Não? Ah, vai para a cadeia. Não gosta da ideologia de gênero? Vai para a cadeia. Estão todos bem aqui nessa casa? Todos? Você não fala a linguagem que é para usar? Você está errado, você é homofóbico. Cadeia, né? Tortura, né? E por aí vai. Então a gente está inventando coisas aqui, porque as pessoas inventam e tem um terror, e tem um pavor sobre essas coisas. Para mim, eu já falo, não quero saber disso, tem coisas mais importantes. Mas a gente está tentando explicar algumas coisas aqui que fazem parte da Bíblia. Então virá apostasia. Então vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Segunda coisa, o anticristo tem que aparecer antes de Jesus voltar. Gente, eu já falei e vou repetir, não é que tem que entender a Bíblia toda assim, nesse texto único. Isso aqui é só um trabalho que a gente está fazendo, não é para você determinar, é isso, tá? Filho da perdição, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, um ateu, né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Então acontece que esse anticristo, ele não pode aparecer, porque para ele aparecer tem alguma coisa que está impedindo ele de entrar para a nossa realidade. Tem alguma coisa que o está detendo. Então aquilo que o detém, que o impede. E aí fica a questão, o que é isso que o detém? Será que é o Evangelho? Será que é a igreja? Será que é o Espírito Santo? Quando tirar a igreja, vai liberar o anticristo para ele agir, né? Como é que é esse negócio? Pastor Samuel, só uma pergunta. O arrebatamento da igreja está antes do anticristo? Como eu estou falando, olha, eu não estou querendo afirmar nada, eu estou só lendo um texto da Bíblia. Tem outros textos que dizem diferente. Nesse texto está falando que o dia de Cristo não pode acontecer sem que aconteça primeiro a apostasia e sem que apareça primeiro o anticristo. O anticristo tem que aparecer primeiro, tem que ter a apostasia primeiro, antes do arrebatamento. E a gente nem está falando de arrebatamento, a gente está falando de vinda, tá?
Mas vamos lá, vamos continuar. Até o momento a gente não falou que a vinda é arrebatamento. Mas a gente pode mudar, certo? Continuando. E agora, não vos lembreis que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará com o esplendor da sua vinda. Então a vinda de Cristo, agora sim, vinda de Cristo, né, bem claramente, destrói o anticristo. A esse cuja vinda, o anticristo, né, o anticristo, a vinda do anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Então tem outra coisa importante aqui. Operação do erro. O que será que é a operação do erro? Parece uma ideia, um projeto, né? Uma forma de agir. O que será que é a operação do erro? A gente já viu uma ideia bem radical, que é até a vinda de alienígenas, né? Se baixar uma nave espacial aí na Terra, agora o povo vai pegar e vai queimar as Bíblias e falar: esse negócio aqui de Bíblia é tudo o quê? É tudo conto de fadas. É a mesma coisa que acreditar em Papai Noel. A ciência, a medicina, os governos, a tecnologia, tudo isso aí está ligado com a ideia de alienígena, de nave espacial, de evolução, de Darwin, né? Então, essas coisas que a humanidade está certa. Essas outras coisas aqui têm que ser abandonadas, porque manter isso mediante essa nave espacial que desceu aí, que Deus existe nada. Olha aí, a nave espacial é alienígena. Vamos ser governados por um povo mais inteligente que nós. Vamos eleger aí um representante nosso para conversar com os alienígenas. Vamos dar um salto evolutivo, tecnológico, né? Vamos governar o mundo com a razão, com a ciência. Deixa de loucura, de sentimentalismo, de religião. Religião é o ópio do povo, né? Uma forma. Será que é isso? Será que é outra coisa? Não sei. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então nós lemos aqui o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Pedro. Vamos seguir em frente. 1 Tessalonicenses. Então, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. O texto nós pegamos para vir depois desse texto aqui. Organizamos a leitura para que a gente monte um raciocínio. Então, conforme você coloca um texto organizado, um vem primeiro, depois o outro, você cria uma linha de raciocínio e cria uma interpretação. Então, cuidado. É certo, não é certo? Tem que se pensar. 1 Tessalonicenses agora. Já lemos 2 Tessalonicenses, vamos ler 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está falando da questão da morte. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Aquela história que eu falei da prisão. Jesus vai e tira a pessoa da prisão. Então imagina assim, a pessoa morreu, está todo mundo morto, lá na solitária, na prisão, certo? A morte é uma solitária, imagina assim. Aí Jesus chega lá e eu vim aqui tirar aqui, no dia da ressurreição, certo? Ressurreição para a vida. Eu vim aqui tirar o Luiz, porque o Luiz é meu amigo. Aí o Miguel fala, não, eu também. Não, você eu não conheço, você não andava comigo. Luiz eu conheço, Luiz é meu camarada, você não. Outra coisa, outro dia eu tive aqui, eu tirei, vamos supor, só para vocês entenderem, é só para vocês entenderem. Eu tirei aqui, outro dia aí, o irmão José, deu meia hora, o José estava fazendo tudo errado. Aí a polícia foi prender de novo. Então assim, eu quero gente que realmente entendeu, que não vai mais praticar crimes, que vai andar comportado. Então, o Luiz acompanha ele, o Luiz está tranquilo. Agora você não, você vai ficar aí. Ele tira só o Luiz, ressuscita só o Luiz. O outro fica morto, no esquecimento, separado de Deus. É uma ideia, uma forma de entender. Eu só estou falando para os irmãos conseguirem entender a questão do quão é importante a ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou. Na Igreja Católica, a ênfase é na morte de Jesus, no sacrifício. É legal, bacana. Porém, o Evangelho inteiro é a ressurreição. Na verdade, a ressurreição é mais importante do que a questão da morte, porque o sacrifício, a morte de Jesus, só vai ter o poder de te livrar do pecado, que é aquilo que eu falei, a ideia da ressurreição, libertar da escuridão, das trevas, se Jesus ressuscita. Porque se Jesus ressuscita, significa que Jesus é Deus, que Jesus venceu a morte, que Jesus tem o poder de vida. E aí ele então, esse ser poderoso, pode perdoar pecados. Agora, se Jesus é só uma boa pessoa que morreu na cruz, ele é só mais um, porque muitos outros também morreram de forma indigna por alguma questão, pela paz do país, pelo não sei o que, pela família, né? Tem tantos exemplos de pessoas boas que morrem por outras. Então, não tem significado. Tudo tem significado na ressurreição. Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e mais, vocês ainda estão nos seus pecados. Então a ressurreição, certo, é o ponto principal. É porque Jesus ressuscita que ele pode tirar a pessoa da prisão da morte. Assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele. Jesus é um novo Adão, de uma nova espécie. Porque existe um novo Adão, nós podemos renascer como novos Adão. Adão quer dizer homem, novos homens, uma nova espécie, de um novo céu e de uma nova terra, como eu já expliquei algumas vezes. Bom, continuando. Eu vou ler de novo aqui o versículo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Trazer, né, junto com Jesus na sua vinda. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Liga a vinda de Jesus com a questão da ressurreição. Aí já mistura com aquela ideia de arrebatamento, porque arrebatamento é isso, certo? A pessoa ser tirada da morte através da ressurreição e depois ser levada para o céu, assim como Jesus ressuscitou e subiu para o céu. Essa é a ideia de arrebatamento. E aqui está ligando o dia que Jesus vem, a volta de Jesus com o arrebatamento. Então fez uma salada. Vou mostrar aqui por que fez a salada.
Vai fazer uma salada no seu entendimento. Anticristo, 3 anos e meio. Arrebatamento da igreja. Volta de Jesus. Certo? Esse texto que nós estamos lendo, ele faz com que os dois eventos aconteçam na mesma data. O arrebatamento e a volta de Jesus. Porque ele fala em arrebatamento, mas ele está ligando o arrebatamento com a vinda de Jesus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Trombeta lembra 7 trombetas do Apocalipse, 7 trombetas. Outro dia eu escrevi um negócio errado, depois eu vi na tela, Trump, né? Eu escrevi trompetas, porque eu estava pensando na palavra Trump, porque o Trump é trombeta em inglês. Teve alguém que já profetizou e falou que o Trump era uma trombeta do Apocalipse. Será? 7 taças da ira de Deus. As 7 taças, Apocalipse 16, né? 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 cartas, 7 espíritos, 7 olhos, um monte de 7. 7, 7, 7. 7, então, ele traz uma ideia de perfeição. Jesus, quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7. 490 vezes é uma ideia de um tempo muito grande, uma quantidade enorme, infinita, né? 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Perfeição. Símbolos. Ah, então quer dizer que não significa 7 anos? Será? Será? Não será? Nós seguindo aquela chave hermenêutica em que tudo era o que era, 7 anos é 7 anos. Porque nós estamos presos lá no começo da profecia. Se todo o resto era ano, então aqui é 7 anos. Literais. Ah, chave hermenêutica, para eu não me perder na interpretação. Pode ser que todo o resto seja simbólico, mas 7 anos é 7 anos. É uma forma de entender. Será que está certo isso? Muita calma nessa hora. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porquanto consolai-vos alguns outros com essas palavras. Outro problema é que esse arrebatamento aqui, a igreja é levada e não volta. Jesus Cristo veio buscar a igreja, leva já para o outro planeta, novo céu e nova terra, e aqui segue seu rumo. Acabou, morreu todo mundo. Uma forma diferente de entender. Então a vinda de Jesus é uma vinda para retirar os dele desse mundo, e esse mundo é destruído. O que ficou para trás, todo mundo é destruído, acabou. Arrebatamento, vinda de Jesus, dia do Senhor, tudo a mesma coisa, tudo junto. Juízo final, de uma outra forma. Mas e o Evangelho? O que que o Evangelho diz? Qual que é a ideia do Evangelho? O que que o Evangelho prega? Aqui a gente está vendo um ensinamento dentro da questão da vinda de Jesus, mas o que que o Evangelho prega? Olha só que interessante. Atos 2, do 29 ao 32.
Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Problema: ele está falando de sepultura. Quando ele fala sepultura, ele fala Sheol. E ele fala: olha, existe uma profecia, existe uma palavra de Deus dada para Davi, mas só que Davi morreu e foi para a sepultura, foi para a cova, e os vermes comeram a sua carne. Ele foi corrompido, e a profecia falava que ele não ia ser corrompido. Então a profecia não era para ele, a profecia era para o Messias. Olha, o segredo, a coisa oculta dentro da poesia, porque salmos são poesia, a gente está falando de salmo, certo? Qual que é o salmo? É o salmo 16:10. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. No versículo anterior, em Atos 2:27, ele cita esse salmo: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele está falando então, Pedro está falando então que a profecia não é para Davi, porque Davi morreu, foi sepultado, o corpo dele foi comido pelos bichinhos. A profecia é sobre alguém que não sofreu corrupção, porque esse alguém ressuscita, e ele está falando de Jesus. Então uma profecia messiânica fala sobre Jesus, e Jesus morreu, mas ele fala uma outra palavra, que é um problema aqui para a gente, é a palavra inferno. Aí complica, porque significaria que Jesus morreu e foi para o inferno, e a sua alma não vai ficar no inferno, vai tirar ela do inferno. Jesus morreu e foi para o inferno. Vamos tentar entender. Atos 13, do 32 ao 28. E nós vos anunciamos, só um momento. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo. Segundo, meu filho és tu, ou em outras Bíblias, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? E que ressuscitaria, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto com seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então, através de quem se anuncia a remissão dos pecados? É através de alguém que é poderoso, que recebeu as bênçãos fiéis prometidas a Davi. Esse alguém, ele é poderoso, ele foi morto, certo? Mas ele não ficou na morte, no inferno, no Sheol, na sepultura. Os vermes não comeram a sua carne, certo? É através desse que sai de lá da prisão da morte que é anunciado a remissão dos pecados. A promessa, a ideia desse evangelho é que
Olha, remissão de pecado é o perdão para que você saia de dentro da prisão da morte. É a promessa de ressurreição. Vamos lá, de novo, repetindo. Remissão de pecados. Então vamos entender isso. Vamos lá. Pois o salário do pecado é a morte. Quando você recebe o perdão do pecado, se você estava aqui na morte, recebendo a justa paga pelo seu pecado, a condenação, o salário, se você não atende mais aqueles requisitos, então você é tirado de lá, porque a morte é o castigo, é o pagamento para aquele que é desobediente, para aquele que está em pecado. Então, quando se prega a remissão de pecados, significa, em última instância, consequência final, que aquele que está morto não pode permanecer sobre o julgamento da morte, porque ele foi absolvido, ele não pode permanecer na prisão, ele tem que ser liberto, certo? Habeas corpus. Tem que ser livre, não se aplica mais a ele, porque alguém, na verdade Jesus, ele substituiu, Jesus ele pagou a pena, por isso que ele morreu, ele recebeu sobre ele o castigo. Só que como ele é Deus todo-poderoso, ele entrando lá na morte, ele despedaçou a morte, né? Mas despedaçou para todo mundo? Aí que a gente vai ver. Eu sei que para mim ele é eficiente e eficaz. Para mim, aqueles que o seguem, aqueles que o amam, aqueles que tentam ser santos, pelo menos tenta. Essa geração de hoje não tenta. Ah, não, eu sou humano, Deus me aceita, sabe que eu sou pecador. Não é isso que a Bíblia diz. Deus não entende porque você é humano, você é fraco. Deus não entende, Deus não aceita, porque Deus deu o Espírito Santo, o foguinho, o poder para fazer você viver uma vida diferente. Se você renasceu dentro de você em Cristo, você não tem desculpa para viver no pecado, porque o poder de Deus, a semente de Deus, está lá na primeira carta de João, tem um versículo que diz exatamente isso, e não pode permanecer no pecado, porque a semente de Deus permanece nele, a natureza dele foi mudada, ele não se dá bem mais com o pecado, ele tem uma outra consciência, ele é uma outra pessoa. Agora, se você está bem, sentindo bem com o erro, é porque provavelmente você não renasceu, você não se converteu e tudo mais. Então, sim, libertação aqui e agora, mudança de vida é real, é sobrenatural e é Deus que faz. Se não tem, você precisa conhecer a Deus de verdade. Você está errado, está perdido, não conhece a Deus de verdade. É impossível, em teologia se diz, é impossível, quando o infinito toca no finito, é impossível que o finito possa permanecer igual. Alguma mudança tem que acontecer. Quando Deus realmente toca na vida de alguém, alguma coisa acontece. É impossível continuar do mesmo jeito. É uma experiência com Deus, é uma transformação que ocorre. Imagina os discípulos. Os discípulos,
Eles eram pescadores, eles eram uns Zé Ninguém. De repente, 3 anos e meio depois, eles eram mestres. Eles pregaram o Evangelho, eles foram diante de reis, eles enfrentaram autoridades, eles assumiram a liderança do movimento cristão, vamos dizer assim. Eles lideraram, eles curaram, eles ressuscitaram pessoas, igual Jesus. Não tem como ser a mesma coisa depois de encontrar com Deus, depois de encontrar com Jesus. Se é que Deus existe, senão, se Deus não existir, aí sim, né? Então, continuando, já lemos Atos, vamos entrar na questão do inferno. É um problema Jesus ir para o inferno, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Aqui a gente vai entrar numa teoria chamada aniquilacionismo. Significa que você morreu, acabou. Morreu, acabou. Deixou de existir. Não é que está dormindo, é que não existe. Por que a pessoa não existe? Porque a pessoa, ela é... Então vamos lá, tem um bonequinho aqui de barro, certo? Quando ela chega aqui do outro lado, ela não existe. Não vou desenhar nada, porque não tem nada para ser desenhado. Porque a pessoa deixou de existir. Porque a pessoa só existe enquanto pessoa. É como ser, entende isso? É como ser. Eu, Samuel, se eu morresse e nascesse de novo, eu não seria mais o Samuel. Porque aquilo que determina o que o Samuel é, está preso a essa cara aqui. Se não tem essa cara aqui, não é o Samuel. A minha forma de pensar está presa ao meu hardware. O meu Windows não roda em outro hardware. O resultado que sair da boca daquele outro computador, se colocar o meu Windows, vai ser diferente do que sairia dessa boca aqui. Eu, enquanto existência, eu estou atrelado, eu estou condicionado a ser essa pessoa que eu sou aqui agora. Se for um cara loiro de olho azul, não será mais eu. Eu perco a minha identidade. É por isso que a ressurreição é importante, que para que você volte à vida, você tem que ser você. Senão você não é você. Está entendendo isso? Tinha um professor da faculdade que falava, tá entendendo? Ele era judeu, ele era convertido, né? E brasileiro, tudo mais. Era tão difícil de entender. Filósofo, era muito difícil de entender. E ele ficava perguntando, você está entendendo isso? Né? Então eu estou tentando explicar que, por isso que o povo da Bíblia entende a importância da ressurreição. Eles não entendem esse negócio de fantasminha ali do outro lado da vida. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, tem uma coisa chamada revelação progressiva, que o entendimento vai melhorando de acordo com a época. Então, num determinado momento da Bíblia, eles não entendem. Eles entendem que para a pessoa ser livre da morte, não tem um fantasminha lá no céu. Ela tem que estar de pé em carne e osso. Se ela não tiver de pé em carne e osso, não valeu. Não serve. O corpo, esse corpo aqui, tem que estar de novo. Senão não tem. Então, essa ideia de morte aqui é que morreu, acabou. Não tem céu, não tem inferno. Morreu, acabou.
O que você aguarda? A ressurreição. Por quê? A ressurreição é a única forma de livrar da morte. Eu tenho os problemas, né? A única forma de livrar da morte, certo? Então, por isso que é importante. Então, por isso que o autor de Eclesiastes, que muitos pensam que é Salomão, está dizendo aqui, porque os vivos, é a Bíblia falando que morreu, acabou. Então, eu quero que você, se pegar um versículo da Bíblia, sozinho, isolado, com um texto isolado, você pode dizer, então, um ensinamento de que morreu, acabou. Então, olha só, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não tem como saber, ele não pensa, ele não existe, nem tampouco terão eles recompensa. O morto não está recebendo a paga, o julgamento, porque ele nem existe, ele não tem recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Bom, Eclesiastes 9:5, Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. A gente gosta de falar esse versículo, mas e o resto? Porque na sepultura, o Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Porque quando você morrer, acabou, meu filho, você não vai poder fazer mais nada. Tudo que tiver para você fazer, você faz enquanto você está vivo, porque você morreu, acabou. Acabou. Eclesiastes. Vamos para o Novo Testamento, 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais por castigo padecerão perdição eterna, ou eterna perdição, eterna destruição. Destruição da nação eterna, né? Destruição, as Bíblias antigas falam da nação eterna, destruição eterna, vai ficar eternamente destruído. É como se eu pegasse ali um relógio, colocasse ele em cima de uma mesa, aqueles relógios de mecânico, e sentasse a marreta dele, acabasse com ele e jogasse lá no lixão, né? Ou naquelas máquinas que esmaga, vira um quadradinho. Destruição eterna, não tem como consertar, não tem como pegar lá e arrumar. Esmagou, virou aquela, transformou um relógio desse tamanho aqui numa moedinha, esmagou. Só se você derreter e formar todas as pecinhas de novo, acabou. Acabou. Aquele relógio não vai ter como fazer igual, não vai ter como consertar. Não sei que você tenha tirado um monte de foto e tudo. Acabou. Destruição eterna. Então, 2 Tessalonicenses 1:9, os quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Por isso que é um problema Jesus morrer, né? Será que Jesus foi destruído na morte? Jesus foi aniquilado. Jesus, por um momento na história, Jesus deixou de existir quando ele morreu. Que história é essa? Né? Estranha, muito estranha. Continuando, Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então vamos lá. Alma, matou o corpo, matou a alma. Não é para você ter medo daquele que mata o corpo, mas a sua alma escapa lá para o outro mundo. Tema aquele que vem aqui, né? Tema Deus, que tem o poder de matar o corpo e acabar com a alma também. Isso aqui quer dizer o quê? Destruição total, morte 2 vezes. Mas o que o texto está dizendo? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder de fazer perecer, que não tem a palavra aqui, no inferno, Sheol, né? A alma e o corpo. É como se pegasse o bonequinho aqui e fizesse ele atravessar para o outro mundo, e aí vai com o corpo e tudo no inferno, né? Cai com o corpo e tudo e é destruído, né? Tudo acaba. Bíblia, Novo Testamento. Jesus
falando. Ah, então dá para matar a pessoa, matar a alma, então a pessoa morreu, acabou? Será que é isso que a Bíblia está ensinando? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Olha só, não estamos dando bola para mentira. O cara é mentiroso, a Bíblia está falando, olha, basta ser mentiroso. Então o falso crente está um problema que você nem imagina, né? Então os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que será que o lago de fogo se chama segunda morte? Porque matou o corpo e depois mata a alma. É destruição total. Então a Bíblia está ensinando que a pessoa vai deixar de existir, pelo menos lá no dia do juízo, lá no Apocalipse. Será? Tem gente que acredita que sim, que quando a pessoa é jogada lá, não no primeiro inferno, naquele lá que eu falei que é o segundo inferno, ela deixa de existir. Tem gente de igrejas que acreditam isso, e tem gente que não pensa assim. Quem está certo? Quem está errado? Gente, eu prego Jesus. Eu quero não saber nada entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Paulo fala. Não vamos ficar entrando nessas coisas, se apegar nessas coisas para dividir o povo de Deus, né? Mas a gente está aqui numa igreja, a gente vai ensinar alguma linha. Mas se você pensar que no final todo mundo vai ser aniquilado, os maus, para mim, eu não vou implicar com você, não vou falar para você, sai da minha igreja porque você está enchendo o saco, né? Nessa questão. Agora, se for em outras questões, aí eu vou sim, cai fora. Cada um no seu quadrado, né? Você não vai fazer bagunça também, né? Bom, continuando. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É a segunda morte. Então teve uma pessoa que deu um argumento muito interessante. Ele deu um argumento assim. Vejam bem. Então a gente falou em algum momento que tinha dois infernos. E a Bíblia está falando aqui de dois infernos. Ela falou a morte e o inferno. Quando ela fala morte e inferno, a morte, a gente já sabe, toda vez que fala morte, está falando em Sheol. E Sheol é a versão hebraica do inferno. E ele usa também o inferno, né? E a gente sabe que no Novo Testamento, então, Jesus dividiu, então, esses dois. Então, o Sheol e o inferno. Então, esse Sheol ficou sendo o paraíso, seio de Abraão, o lugar onde está o Lázaro, certo? Lázaro da Bíblia, que era o mendigo, não Lázaro assassino dos nossos tempos. Inferno, certo? Também é um lugar do Sheol, só que ele é o fogo, o sofrimento, para onde foi o rico, certo? Então, os dois locais que eram a casa da morada dos espíritos, das almas, dos mortos, dos dois tipos de mortos, dos justos e dos injustos. Eu já ensinei para vocês uma outra aula que esses locais são descartados por Deus. Eles são os dois lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, porque Deus não precisa mais desses lugares, porque ninguém vai mais morrer e ficar preso em alguma prisão, seja uma prisão com florzinhas ou seja uma prisão com fogo, certo? Deus destrói esses dois lugares lançando no inferno, no lago de fogo, e fala que o lago de fogo é a segunda morte. Aí a pessoa argumentou assim: bom, se aqui é um lugar de fogo, a gente vai queimar o fogo no fogo? O que que significa? Que aqui é um lugar que vai destruir, que vai anular o primeiro lugar. Então as almas que vão para cá, o diabo, todo mundo no final vai deixar de existir. Não vai ficar sofrendo. Aqui tem choro e ranger de dentes. Aqui
Não, aqui é o fim, aqui morreu, acabou. Essa é uma ideia que alguns acreditam. Eu, pessoalmente, eu não creio assim. Eu não entendo dessa maneira. E aí eu vou tentar explicar para trazer você para o meu lado. Mas se você não conseguir ter a mesma visão que eu, se eu não for claro, ou se você não concordar, não tem problema. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Certo? O problema do inferno. Isaías 66, 24. Isaías 66, 24, lembra? Aliás, Jesus fala, citando esse versículo, quando Jesus fala que o seu verme não morre, o fogo nunca se apaga, Jesus está citando o Antigo Testamento. Isaías 66, 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então esse é o problema de Jesus ir parar no inferno, porque é um local podre. Essa descrição aqui, aí tem uma bateria de versículos, talvez eu leia aqui para os irmãos, que vai falar sobre o vale de Himon, o vale dos filhos de Himon, que era um lixão da cidade. Eles jogavam as coisas mortas, cavalo, boi, tudo, né? Eu tô um pouco preocupado se esse negócio está gravando, mas está gravando sim, graças a Deus. Então, jogava o cavalo, o gato, o cachorro, o bicho ficava apodrecendo, saía gás, o gás pegava fogo, eles jogavam lá suas coisinhas para pegar fogo também, algum produto. Então o fogo nunca apagava, para poder queimar aquela podridão toda. E sempre tinha vermes, porque tinha algum lugar que não estava pegando fogo. Então era um fedor, era uma nojeira, e é essa a destruição que Jesus traz. Vejam bem, quando Jesus vai pregar, eu quero que vocês entendam isso. Quando Jesus vai pregar para alguém, Jesus tem um filme, eu não lembro qual que é muito legal. Jesus está falando, é parábola do semeador, né? Jesus pega, passa a mão num saco de semente, vai andando e conversando com as pessoas com a semente e deixa as sementes caírem. Então ele está mostrando para as pessoas alguma coisa que está acontecendo ali na mão dele no dia a dia. Eis que o semeador saiu a semear. E Jesus começa a semear, joga a semente no chão. Então Jesus usa algo do dia a dia para explicar as coisas. Está entendendo isso? Então ele usa coisas do dia a dia, coisas concretas, para transmitir os ensinamentos de Deus. Ou seja, Jesus era um excelente, muito mais do que excelente mestre, professor, porque ele usava coisas que era fácil, aliás, era extremamente fácil, facílimo, impossível das pessoas não entenderem. Quando era para as pessoas entenderem, quando não era para as pessoas entenderem, ele falava essa parábola que eu estou falando para os irmãos, essa explicação, essa forma é uma coisa. Mas quando Jesus fala em parábolas, a parábola significa a palavra enigma. É um jogo mental, uma charada. E eu falo para que você pense, é um conto. E eu pergunto, qual que é a moral da história? Sacou? Entendeu? Jesus falando para as pessoas. Certo? Então, é uma coisa para trabalhar na mente. Então ele pega ali, eis que o semeador saiu a semear. E depois os discípulos perguntam, né? E Jesus vai, qual que é o significado? E Jesus fala, a semente é a palavra de Deus. As aves do céu são os espíritos malignos que vão lá e tiram. Então Jesus está contando uma história do dia a dia, uma encenação, uma coisa muito bonita, mas ela tem um significado. Né? Aquilo lá, aquela coisa real tem um valor simbólico, tem um ensinamento. A Bíblia é cheia disso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala lá sobre a Sara
e a Agar. São duas mulheres reais que existiram. As duas eram esposas de Abraão. Então tinha Abraão, certo? A Sara e a Agar. E aí Deus falou: Abraão, você vai ter um filho, em ti serão benditas todas as nações da terra. O seu filho vai gerar descendentes, você vai ter filhos como as estrelas que estão no céu, vai ter muitos descendentes. E prometeu para Abraão, e Abraão ficou esperando, e Abraão já tinha lá seus 100 anos, né? E aí, a Sara tinha lá seus 90 e poucos, e como que eu vou ter um filho na velhice? É um milagre, ele está esperando o milagre. Aí a Sara cansou, falou: eu acho que é o seguinte, Abraão, pensa comigo, o importante é você ter um filho, não tem que ser comigo. Então pega a minha serva, a minha funcionária, a minha escrava, a minha doméstica, a babá não tinha babá, a empregada doméstica, e tenha um filho com ela. E Abraão então teve um filho com a empregada, a mando da sua mulher. Então ele teve um filho chamado Ismael. Esse Ismael é de onde o pessoal ismaelita surgiu, que são os palestinos, os muçulmanos, tá? Toda aquela confusão nasceu aqui, lá atrás, e eles falam que eles são descendência de Abraão, e eles são mesmo, segundo a carne. Abraão teve outro filho depois, quando a profecia realmente se cumpriu, e nasceu Isaac. E aí, o que acontece? A Sara, mãe de Isaac, falou: ó Abraão, manda a empregada embora e manda o filho da empregada junto com ela, porque eles não vão herdar a nossa herança. Eu não aceito isso. Eu tive o meu filho, esse aqui é o filho legítimo. Como se Abraão fosse o rei. Quem vai pegar a coroa? Vai ser o Isaac, não vai ser o Ismael. E aí Deus falou para Abraão: Abraão, eu te dou permissão, dessa vez você vai ouvir a sua mulher. Não é para ficar ouvindo a mulher sempre, né? Mais ou menos isso, né? Ó, ouve a sua mulher, tá? Bom, manda embora. Abraão teve que, com dor no coração, mandar a empregada e o filho embora. Aí veio um anjo, ouviu a criança chorando, ouviu a mãe chorando lá no meio do deserto e salvou eles e cuidou deles. Deu um poço de água lá, eles não morreram. O menino cresceu, casou, multiplicou e está sempre tretando os dois até hoje. Até hoje. Os dois irmãos são irmãos e brigam. Mas, eu estava falando de Paulo. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte: nessa história real, existe um símbolo, existe um código, existe um segredo, existe um ensinamento escondido, que nós, igreja, nós somos filhos da livre, não somos filhos da escrava. Israel, segundo a carne, está do lado de cá. Então vamos colocar Israel, Ismael e Israel, povo de Israel. Ele é descendente segundo a carne, igual Ismael, pelo sangue, descendência de sangue. É povo de Deus pela descendência de sangue. Mas Paulo fala que assim como Isaac foi escolhido ao invés de Ismael, assim a igreja foi escolhida ao invés de Israel. Porque esse povo de Israel, que é a descendência que vem aqui do Isaac, certo? Isaac, Jacó, que é Israel, o filho de Isaac, certo?
Abraão, Isaac, Jacó, certo? Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, certo? Jacó roubou a bênção de Esaú. Esaú tinha 2 mulheres. Esaú era peludão, parecia um macaco, um homem caçador, violento, né? Bravo. Jacó andava com a mamãe, mulher, Jacó. Se veste aqui de pelos aqui, essa roupa aqui, engana seu pai, pega a bênção do seu irmão. Pois é. E aí Jacó teve que fugir depois. Ouviu a mamãe. A mamãe estava certa. Fazia parte da profecia. Tá? Jacó, o espertalhão, trapaceiro, passou a perna do irmão. Encontrou com um anjo no vale de Jaboque. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então surgiu Israel. Mas o que o apóstolo Paulo está ensinando? Que esse povo de Israel, ele é descendência de Abraão segundo a carne. Mas nós, igreja, somos descendência de Abraão também, só que pela fé. E Paulo vai falar que é os que são da fé é que são filhos de Abraão. Porque dentro desse povo aqui de Israel, existe crente e não crente. Então Paulo vai falar que quem é israelita de verdade é o que é crente. Não é aquele que é apenas pelo sangue, mas aquele que tem fé de verdade. Então existe 2 Israel. Israel segundo a carne, que não tem fé, que não tem relacionamento com Deus, mundano. Israel segundo o coração de Deus, como Davi, Israel de Deus. E nós, igreja, entramos aqui no Israel de Deus. Israel de Deus. Então, Paulo está falando, nós somos filhos da livre e não da escrava, porque não é simplesmente por ser descendente de sangue que você herda a promessa dada para Abraão, mas Deus diz que é em Isaac, aquele que Deus prometeu, porque Deus prometeu um descendente de Abraão e de Sara, e não da escrava. Então é aquele que é o filho da promessa é que recebe a promessa, não é simplesmente por ser filho segundo o sangue. Então a escolha de Deus é pela promessa. E aí então Paulo encontra dentro dessa história familiar um ensinamento espiritual, uma profecia, algo sobre a igreja, que somos nós. Então a igreja é conforme a promessa, né? Então isso aqui é a respeito dos símbolos dentro da Bíblia. E por que eu falei isso? Né? Porque eu falei de Jesus, falei da história dos símbolos das coisas, para entender então um pouco essa questão do céu e do inferno. Então Jesus, ele fala do vale de Hino, o lixão da cidade, o símbolo para descrever a perdição eterna. Ele usa algo que é concreto, que as pessoas viam, uma coisa que elas poderiam ver, poderiam sentir o cheiro, para descrever a destruição. Tá? Então tem vários textos aqui, 2 Crônicas 28, de 1 a 3, 2 Crônicas 33, 1 e 2, 2 Crônicas 36, 6, 2 Crônicas 33, 9, 2 Reis 33, 10, Jeremias 7, do 30 ao 32, Jeremias 19, 6, isso eu vou colocar lá no link, e Lucas 16, 19, que é a história do rico e do Lázaro. Então, quando Jesus fala da questão da perdição, do inferno, é usada essa palavra no grego, Gena, que é o vale de Hino. Então, quando se fala inferno, traz essa imagem, através dessa palavra grega, desse tipo de sofrimento. Então se descreve o inferno como um lugar
de sofrimento. E aí eu falei para os irmãos então que tem esse inferno com essa ideia de que a pessoa está lá, né, no fogo, na chama, e tem o verme não morre, né, o fogo nunca se apaga e é um sofrimento. Será que esse sofrimento, nesse símbolo, ele significa que aqui está o cadáver da pessoa num estado de horror, de putrefação, sendo comido pelos vermes e com fogo, então a pessoa está morta, é uma morte espiritual, não tem consciência, não tem pensamento, ou a pessoa está viva, como se a pessoa fosse o próprio verme que não morre, e aí tem choro e ranger de dentes. Então o nosso tempo de novo estourou, e de novo eu não consegui entrar lá no juízo. Quer dizer, a gente entrou de uma certa forma, mas não do jeito que eu queria. Bom, vai ter que ficar para um próximo dia de novo. Então, o pastor voltou, quer falar alguma coisa, fazer uma oração? Não, posso orar. O pastor vai orar para encerrar. De qualquer forma, não foi perdido, a gente falou bastante coisa. E num outro dia a gente vai continuar ainda, porque vocês estão vendo que a coisa é profunda, é complexa, né? Então tem muito mais para se ver. Não fechem a questão se é ou se não é tal e tal coisa, porque como eu falei com vocês, dependendo do versículo que você pega para iniciar o seu estudo, do versículo que você pega para dar mais peso, do seu conhecimento, você vai interpretar de uma forma. Se você pegar de outra forma, vai interpretar de outra forma e de outra forma. Então, muita calma, não vai tirando conclusões precipitadas. Dá uma chance para a gente explorar mais, conhecer mais, antes de tomar qualquer decisão. Pastor, vou te passar o microfone. Não? Só lembrar aos irmãos que nós teremos a ceia, né? À noite. Vamos lembrar de dar toque entre os outros que estão aqui, para puderem participar.